Serena Williams veio com tudo, jogando na nossa cara a necessidade dela precisar usar um remedinho aí pra perder os 14 quilos que ela perdeu depois do parto. E daí eu quero trazer pra você esse papo. Será que realmente é necessário isso? Eu não quero fazer crítica das pessoas que precisam, porque a gente... E também não vou criticar o que ela decidiu fazer, mas eu quero trazer pra vocês uma coisa muito sincera. Será que eu preciso disso? Eu acho que essa pergunta é a que vocês estão fazendo aí. Será que eu preciso disso? E uma coisa que a gente precisa ficar muito claro sobre a história dela, a história individual. Então, primeiro, a gente tem que pegar lá antes dela ficar grávida. Ela lá, atleta olímpica, ganhando um monte de medalha. Ela é incrível. Força, flexibilidade, técnica, potência, conexão. E ela ganhou vários prêmios internacionais. Uma das melhores mulheres do mundo jogando tênis. Eu aplaudo ela. Todo o esforço, toda a dedicação, um talento, uma potência. Eu não gosto muito de falar de talento. Eu acho que assim, a gente tem um pouco de talento, mas eu aplaudo todo esse esforço, a dedicação. E daí eu quero trazer pra você, todo atleta, se não 99,9%, porque é difícil a gente falar todo mundo é assim, sofre muitas lesões nesse percurso. Nenhum atleta de elite, guarda o que eu vou falar, é saudável. Eles mesmos falam. Eu já trabalhei com vários atletas de elite que iam pra campeonato. Ninguém é saudável. E a gente sabe disso, que a saúde e a performance, elas vão andando no quesito esporte, mas chega uma hora, a performance se distancia da saúde. É normal, você vai escolher sacrificar sua saúde, mas pelo menos eles estão sendo pagos pra acontecer isso, entende? Muitas vezes a gente, como atleta amador, a gente escolhe tá lá se lesionando o tempo todo, mas eu quero correr uma maratona. Você tá fazendo por amor, o amador ele deve fazer por amor. Eu já entrei nessas roubadas, eu treinando acrobacia, comecei com meus filhos pequenininhos, hoje eu tô com 49 anos e eu me machucava muito porque eu queria aprender junto com as crianças pequenininhas de 10, 11 anos a fazer acrobacias. E eu já tinha 40 anos. E daí nem é a idade, na verdade é o protocolo que se faz para adultos. Então você aprender como uma criança é perigoso um adulto aprender. Mas mesmo assim eu falava, não importa, vou me machucar mesmo assim e vai dar tudo certo. E não é assim, vem o preço. Eu lembro também quando eu dançava, eu pensava assim, não, tudo bem, tô com uma distensão aqui na perna, mas vamos continuar. Quando eu tiver 40 anos eu me cuido. E chegou aos 40, então chegando aos 50. Eu quero falar para você que a partir do momento que você não é um atleta de elite, onde você depende da sua sobrevivência, do seu ganha-pão, o esporte, a gente tem que colocar muito isso tudo na balança. E no caso da Serena, o que acontece? Ela precisou sofrer no corpo dela estresses genuínos de treinos intensos, uma alimentação radical e medicamentos. É preciso de medicamentos para cirurgias, várias cirurgias. É preciso você tomar medicamentos anti-inflamatórios, corticoides, que isso tudo pode trazer depois uma dificuldade de emagrecer. E sem contar alguns dopings que podem acontecer. Eu não tô afirmando que ela usava, mas pode também ter um IC. Muitas coisas, o histórico. Outra coisa, o estresse do treino. Isso tudo pode dar uma modificação hormonal. Eu posso desenvolver um problema de tireoide. Mulheres atletas de elite geralmente não menstruam. Tem uma disfunção hormonal. Porque o que significa menstruação? É você ter um ciclo contínuo. É um termômetro de que parece que tá tudo meio que indo bem, se regulando aí no seu corpo. Mas se você começa a ter toda uma disfunção, tem alguma coisa acontecendo. Quando eu dançava, eu não menstruava. Eu ficava 3, 4, 6 meses sem menstruar. Achava ótimo. Mas imagina o tanto de desorganização hormonal. Eu tinha dificuldade de ter energia, eu vivia cansada. E daí a gente começa a abrir portinhas. Será que eu preciso suplementar? Será que eu preciso fazer alguma coisa? Eu nunca fiz nenhum uso de nada, 100% natural, mas eu lembro da minha fase de lesões, de bailarina, tomando um monte de anti-inflamatório, um monte de medicamento. E essa galera de elite, essa galera atleta, os melhores do mundo, imagina as coisas que precisaram tomar. Então a gente tem que pensar que de repente não é só sobre gravidez e não conseguir mais emagrecer. É a história da pessoa. Por outro lado, começo a ver pesquisas da galera Blue Zones. Eu não sei se você conhece, é uma pesquisa bem legal. Os velhinhos centenários que estão vivendo muito bem, né? No Japão, na Itália. Mostra muito o estilo de vida. O estilo de vida de, todo dia a velhinha tem que ir na igreja, ela vai todo dia, tem que subir um morro gigante. O velhinho japonês todo dia vai lá na horta, faz as coisas, a alimentação, o estilo de vida. Isso tudo vai ajudando a gente ter um corpo saudável. O corpo saudável não necessariamente é um corpo cheio de músculos e sarado. Aliás, muitas vezes pra mulher, uma barriga mega sarada não é sinônimo de saúde, porque nós mulheres, a gente tem um outro equilíbrio
corporal diferente dos homens. Então, muitas vezes, tem alguns gominhos aqui, mas não tem ali embaixo, tá tudo certo, você é saudável. Mas a cultura da estética feminina, eu vou trazer muita estética feminina aqui, porque eu vivo aqui na estética feminina, mas os homens também sofrem. Mas a gente tá falando de um caso da Serena. Então, a estética feminina de saúde também tem vendido os corpos sarados, atléticos, sem nenhuma barriga. Mas esse não é o sinônimo de saúde. Você pode ter um pouquinho de pochetezinha, mas você tem muito mais movimento, você não tem dor, você tem borogodó. Você tem uma musculatura, mas não precisa ser super definida, porque ela é 100% natural. E tá tudo certo. Então, o que eu quero trazer aqui nesse vídeo é um questionamento sobre a individualidade, sobre as histórias. Ah, mas agora não importa, tudo que ela viveu como atleta, tal, ela precisa tomar agora pra emagrecer. Mas a gente tem que questionar, será que ela não estava saudável e ela fez isso? Porque ela fala muito que ela tá fazendo por estética. E daí tem um outro lugar que eu quero que vocês pensem, que eu penso assim, quero saber a opinião de vocês, me escreve. Tudo que a gente coloca no nosso corpo, a gente tem que tomar muito cuidado. Por mais que fale, não, a medicina falou que é super segura, mas é uma química que a gente tá colocando. E o que acontece quando a gente coloca algumas químicas aqui dentro? Nosso corpo, ele começa a inibir ele fazer sozinho, de forma natural. Eu venho muito desse lugar, hoje eu tô com 49 anos e toda a química que meu corpo faz aqui dentro é 100% eu que tô fazendo, produzindo. É com prática corporal, com uma alimentação boa, eu não suplemento, nunca fiz nenhuma reposição hormonal, também não sou contra, tô com 49 anos, eu continuo seguindo lá minha endócrina, fazendo os exames, não entrei na menopausa, tô seguindo a vida. Então eu vejo assim que o estilo de vida é uma bomba da saúde. E eu tô aqui fazendo esse vídeo pra, antes de você pensar em você fazer uso de algum medicamento, que pode ser que você tenha muitos efeitos colaterais, diminuição óssea, efeitos colaterais mesmo de dependência, se eu paro eu volto tudo, esse efeito sanfona que é tão horrível, né, porque começa a estressar muito o corpo, a gente pensar em atacar coisas que dão pra gente resolver de forma natural. Eu sei que muitas vezes você tem pressa, eu tenho pressa, todos nós temos pressa, mas você já percebeu que nunca o caminho da pressa é o melhor caminho? É aquele que constrói raízes, que constrói um corpo que tem um contínuo. Você emagrecer muito rápido, muitas vezes a gente acaba voltando, mas se você vai fazendo devagar, mudando o estilo de vida, dá trabalho, uma mentalidade, trabalhando com seus demônios ali, tendo um acompanhamento, tudo isso é uma coisa que a gente consegue sustentar. Então eu tô aqui trazendo pra você uma reflexão, não tô criticando ninguém, é um medicamento muito potente pra quem tem a doença da obesidade, tem sido muito comprovado como um aspecto genético, mas a gente tem que ter toda uma avaliação com um bom médico. E outra coisa, a avaliação hormonal a gente não faz só com um exame. O ideal é você fazer ciclos, fazer alguns 3 exames em alguns meses para você ter uma comparação. Eu tenho muito medo de um exame me definir. Para tudo, exame de sangue, porque às vezes você comeu um docinho aqui um dia ou você fica uma semana sem comer, vai dar de um jeito, mas é um contínuo. Então eu gosto muito de fazer amostras. Eu sou cientista, eu gosto de pesquisar. E eu trago esse lugarzinho aí para você pensar. Não é errado a gente fazer uso de medicamentos quando realmente você está tendo um acompanhamento médico e você sabe muito quais são os efeitos colaterais para você fazer essa escolha. Eu acho desconfortável essa propaganda porque traz uma normalização para esse uso de medicamento e tem uma coisa que me incomodou muito aí. O marido da Serena, ele é parceiro, investidor dessa empresa. Então assim, ela é uma embaixadora, mas não é só porque mudou a vida dela, mas o marido dela, eles estão ganhando muita grana com isso. E daí eu fico meio assim, sabe? Será? E aí, a gente tá num mundo tão maluco disso tudo. E eu acho que o mais maluco, na verdade, é toda hora você ser bombardeado de que você precisa consumir algo pra ser melhor, pra ser mais saudável. Eu tenho medo disso. E por isso que eu vim aqui fazer esse vídeo. Medo de toda hora eu precisar de algo artificial, comprar algo cada vez mais caro. E eu me senti que se eu não fizer isso, eu não vou ter um corpo saudável. E espero que eu esteja te ajudando com esse vídeo. Então a gente não precisa disso, a não ser se a gente tem um quadro de obesidade, de que a gente precisa de um tratamento médico, mas com acompanhamento médico, isso é muito importante. Coisas boas, profundas, elas acontecem a longo prazo. Não existe pílula mágica, remédio mágico, existe um contínuo, um esforço. A gente pode viver fazendo esforço para fazer boas escolhas. Eu sempre falo, esteja em vigília para suas escolhas. Você não vai ser 100%, mas nem precisa ser 100%. Uma pessoa que é totalmente regrada 100% é perigoso, porque não é saudável. A gente precisa ter esse jogo. O que é estar em equilíbrio? É você ir e vir, é você quase cair e voltar, é movimento. Tudo que a gente é extremo, extremo perfeito, extremo cacado, a gente tá parado, água parada. Mas quando a gente começa a ondular e viver nessa onda no caminho do meio,
isso é saúde, isso é movimento. Eu termino esse vídeo falando que hoje, entendendo toda essa beleza do processo de me desenvolver, de treinar, treinamentos, práticas, eu gosto de falar muito de práticas, de movimento. Eu senti o meu corpo, eu entender ele para não ter dor, para ter potência. Nesse processo de policiar um jeito não radical a minha alimentação, a minha rotina, mas saber fazer boas escolhas é um esforço, mas não é mais um sacrifício. Eu começo a sentir que tá nas minhas mãos a minha transformação e tá nas suas mãos a sua transformação, as suas carnes. Quando a gente olha valorizando esse estilo de vida saudável, sem exageros, com coerência. Então a gente tá num mundo onde tem muita oferta de medicamentos, skincare, de coisas pra gente consumir, de treinos. Eu acho que a gente tá num mundo agora de começar a colocar na balança, olhar com esse olhar profundo tudo isso e levar com muita seriedade o que você coloca pra dentro de você. Esse é o meu recado, espero que você tenha gostado aí e me conta qual é a sua opinião.